The power base of Jewish society and headquarters of the Jewish faith was the temple. The temple was run by a caste of Jewish priests. These are the people whom Jesus takes issue with. Every day, at dawn and at dusk, they drew lots to make their sacrifice of pure white lambs to God. But according to the Gospels, Jesus believed the temple was no longer a holy place, but a den of iniquity and corruption. The temple is not only the place of worship, it's the Jewish treasury, the Jewish bank, it's the Jewish base for authority. And of course, when you have authority, you have the problem of abuse of authority. Jesus was to become a fierce critic of the temple system, but he wasn't alone. Hanan Ashel, a Hebrew archaeologist, has found in the Dead Sea Scrolls evidence of widespread discontent. The scrolls were the work of a Jewish sect called the Essenes. They had walked out of Jerusalem in protest at the power of the temple priests and set up a rival community in Qumran, 20 miles away on the shores of the Dead Sea. If you needed incense for the altar, they knew how to make it. They wouldn't tell it to anybody else in order that that will be bought from their family. And the people in Qumran, in their scroll, they would criticize the priest for keeping those secrets and taking as much money from the temple budget as possible. It wasn't until archaeologists dug up the streets of Jerusalem that they found how the priests spent their money. In 1967, archaeologists excavated incriminating evidence in what is now the Jewish quarter of the city. It revealed extraordinary glimpses of the lavish lifestyle enjoyed by the high priests. The area has now been redeveloped with blocks of apartments, but archaeologists had 14 years in which to excavate the area. What they found has been preserved under these buildings. The remains of a large first-century house. It had been decorated and furnished in the finest styles of the period. Without doubt, one of the wealthiest households in Jerusalem. It was close by to the temple, so it could have belonged to one of the high priests, but there was no direct proof. Then archaeologists found this. A few could afford their own private ritual bathroom. But this palatial house had several. That could only mean it must have belonged to one of the top priests. To make sure they never mingled with common people, the priests even had a private bridge linking their mansions to the temple. The rest of the people, including Jesus, walked beneath them. But that was only half the story. Estamos chegando, portanto, na parte final deste trabalho, e julgo eu ser esta a mais importante de todas. Assim, a sua atenção a partir de agora deve ser dobrada. Se preciso for, volte o vídeo, quantas vezes for preciso, para que você possa perceber o que de melhor podemos fazer para o nosso Criador e o que Ele requer de nós. E se você, até aqui assistindo este DVD e neste final daqui para frente, puder guardar alguma coisa do que você tem visto aqui, eu peço a você encarecidamente que duas coisas você tenha como certeza absoluta. Primeira, o nosso Criador não se agrada de templos. O templo não foi criado por Ele e muito menos para Ele próprio.
O templo foi criado por seres antigos que desrespeitavam o Criador e assim queriam adorar um outro Deus, chamado por eles de Deus Sol, que não tem a ver com aquele astro que está lá em cima exatamente, mas tem a ver com o Satanás, com o inimigo, com seus anjos, pecadores, demônios. E assim sendo, o nosso Criador jamais gostaria de ver você nesses lugares. Ele não habita nesses lugares, e esses lugares definitivamente, como você viu, não foram feitos para ele. O segundo ponto que eu gostaria que você guardasse é a questão de dar alguma coisa sua para Deus. Essa filosofia implantada pelo sistema religioso é puramente diabólica. O nosso Criador jamais requereu nada de nossas mãos, muito menos dinheiro, ou que trabalhássemos para do nosso trabalho tirar uma parte do que ganhamos e entregar diretamente para seus representantes na terra, principalmente dinheiro. O que podemos fazer para ser justo com o Criador é ser justo com o próximo. Com o próximo que nós vemos, a este sim, devemos vê-lo como se veria ao próprio Criador, porque o Criador faz morada em nós humanos. E sendo a morada do nosso Criador, o nosso irmão, nós jamais podemos destruí-lo, assim como está escrito. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Desta forma, se você puder guardar deste trabalho pelo menos duas coisas, que sejam elas: não há uma só passagem na Escritura que diz que o nosso Criador pediu para si uma habitação. E ele, explicitamente, na Escritura diz que nunca nos pediu que fizesse para ele uma igreja, um templo, um local para habitação. E, junto a isso, ele não aceita nada das nossas mãos. The prophet of God. May God walk with David. It is his custom to walk with Nathan. God looks with favor on your plan to bring the Ark of the Covenant into Jerusalem. Excellent. But as to your intention of building a temple to receive the Ark, he has commanded me to say this to you. Thus speaks the Lord. Should my servant David build me a house to dwell in? For I have not dwelt in a house since the day I brought the Israelites up out of Egypt, even to this day, but ever lived in a tent. Have I ever, in all these years, demanded that a temple be built for me? Now therefore I say to David, I took you from the pasture, from guarding your sheep, to make you shepherd over my people, even over all Israel. Yes, I understand. God sees no need of a temple. Is that it? That is his word. Na Escritura está assim: e disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Criador veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Criador, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito e até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei você apacentar, dizendo: porque não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, traduzindo em miúdos, o profeta Natã achou que poderia Davi fazer o que quisesse porque o Criador era com ele. Mas naquela mesma noite o Criador disse o contrário para Natã e mandou Natã ir até novamente Davi, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor,
Poderia meu servo Davi fazer uma casa para que eu more nela? Porque nunca habitei em casa desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. E eu andei nas tendas, nos tabernáculos, andei em todo lugar com os filhos de Israel. Agora, porventura, eu falei alguma palavra a alguma tribo de Israel, pedindo para que fizesse para mim uma casa de cedro? É isso que o Criador está falando. Ele está dizendo que nunca pediu a nenhuma tribo de Israel, que ele colocou Davi como pastor, ele nunca pediu a nenhuma delas que fizesse para ele uma casa de cedro. Se o Criador disse que nunca pediu uma casa de cedro ou uma habitação para ele, como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse uma casa para sua habitação? Como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse templos? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra